Boa noite a todos. Daremos início, então, a mais um webinar do 23º COBEC e 18º EMBEC. Eu sou o professor Eduardo Tanabe, faço parte do programa de pós-graduação da Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Maria e também sou o coordenador da área de fenômenos de transporte e sistemas particulares do COBEC. Nosso convidado dessa noite é o professor Marcos Mafra. Ele é professor da Universidade Federal do Paraná, com experiência nas áreas de comportamento termodinâmico de sistemas químicos e bioquímicos, processos de separação e calorimetria. O pesquisador tem atuado na determinação experimental e teórica do comportamento de sistemas envolvendo biocompostos, compostos fenólicos, proteínas, flavonoides e aminoácidos, e também solventes verdes aplicados às indústrias químicas e de alimentos. Além disso, o professor Marcos Mafra abordará o tema análises térmicas, fundamentos de aplicações durante o 23º COBEC e 18º EMBEC, num formato de minicurso, com duração de aproximadamente 6 horas, que será realizado entre os dias 2 e 6 de maio de 2021, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Então, após a apresentação aí do professor Marcos Mafra, a gente vai ter um tempo aí para fazer um debate, tá? E gostaria que vocês enviassem as perguntas aí via chat, tá bom? Tá ok? Então, vou passar a palavra aí ao professor Marcos Mafra. Todo o pessoal do suporte que tem ajudado aí a aproximar a comunidade nesse momento. Agradeço a atenção também de todos que estão assistindo essa apresentação, e hoje nós vamos falar sobre análise térmica, fundamentos e aplicações, que é um preview daquilo que a gente vai abordar no nosso minicurso em maio no COBEC de 2021. Eu queria começar apresentando dois personagens, os eu imagino que vão ilustrar aí a nossa apresentação. Num outro momento eu explico o porquê da razão desses dois personagens, mas eles vieram bem a calhar nesse momento, inclusive, que a gente está vivendo. Eu queria, então, começar dizendo que, da minha experiência com relação à análise térmica. Ela remonta aí a minha experiência há um pouco mais de 10 anos, lecionando disciplinas na área, na parte laboratorial, orientando alunos nesse tema e, obviamente, gerando os trabalhos decorrentes desse trabalho, tanto em disciplinas quanto em laboratório. A ideia é gerar massa crítica dentro do nosso grupo que pudesse, então, estar atuando na área de análises térmicas. O que é análise térmica? Então, no slide seguinte, eu registro aqui a definição que a ICTAC, que faz o papel na área de análise térmica, mais ou menos aquilo que a IUPAC faz na área de química. Ela define a análise térmica como toda e qualquer metodologia dedicada ao estudo das propriedades de uma amostra, submetida a uma programação de temperatura, seja ela um aquecimento ou um resfriamento. Essa definição ela vem de 2014 e é a definição que atualmente a gente utiliza. Na sequência, eu listo aqui algumas das análises térmicas mais conhecidas, aqui no slide 5, mas eu vou falar, tanto nessa apresentação quanto no meu curso, nessas que estão destacadas, então DTA, DSC, TGA e TC, tá? Comecemos, então, falando sobre análise térmica diferencial, que, embora não seja a técnica que a gente mais utiliza no momento, ela tem um papel bastante importante, porque ela é considerada aí o precursor do DSC. Então, na sequência, no slide 7, eu mostro para vocês aqui a estrutura básica do que é um DTA, que, diga-se de passagem, é a mesma estrutura fundamental que equipa um DSC. Então, nós temos aqui um forno, que é todo esse ambiente onde tudo vai acontecer, responsável por climatizar todo o ambiente. A resistência é responsável por realizar a programação de temperatura. Os porta-amostra e porta-referência, nossos cadinhos ou panelinhas, como a gente mais comumente se referencia a elas. E o conjunto de termopares, que no caso do DTA está posicionado dentro da amostra e da referência.
Na sequência, eu mostro aqui para vocês como que esse conjunto gera uma curva de DTA. Então, nós submetemos a amostra de referência a um aquecimento, por exemplo, contínuo, e registramos simultaneamente a temperatura da amostra e da referência, né? Enquanto nada ocorre com a amostra, simplesmente o aquecimento, nenhum evento térmico ocorre, temperatura e referência apresentam a mesma temperatura. No entanto, caso algum evento térmico, uma fusão, uma decomposição, qualquer evento ou mais ocorra, a tendência é que ocorra uma diferença de temperatura entre a amostra e a referência. E essa diferença de temperatura, ela continua até que o evento finalize. Após o evento estar finalizado, a temperatura da amostra e a referência voltam a se equilibrar. Quando esse sinal do registro da temperatura da amostra e da referência é convertido, registrado em termos da diferença, né, nós temos a curva aqui à direita, que é justamente a nossa curva de TA. Gera um pico, a área desse pico é proporcional à energia trocada nesse evento térmico, ao fluxo de calor, a variação de entalpia, né, e o início desse pico está relacionado, então, com a temperatura desse evento. E aí, então, nós temos a nossa curva de DTA. E aqui um registro que eu particularmente acho bastante importante, ainda hoje a gente encontra esse termo sendo utilizado na literatura, mas o termo termograma, que normalmente se utiliza para se referenciar as curvas de DTA, DSC, TGA, ele está errado. Termograma, na verdade, é um termo da área médica que é responsável por esse mapeamento do perfil de temperatura nos corpos. Então, nada tem a ver com a nossa curva de DSC. Então, o termo correto é curva de DSC, curva de DTA, curva de TGA. Na sequência, eu vou apresentar para vocês o DSC, né? E o que diferencia do DTA e qual é a relevância dele. Então, eu registro aqui que no DSC, além da temperatura, a gente tem a condição de medir também com precisão o fluxo de calor. Então, aqui no slide 10, né, a gente observa aqui um forno, né, que tem a mesma estrutura do DTA, e o detalhe que diferencia o DSC do DTA é a posição dos termopares, que no DTA ela estava interno à amostra de referência e no DSC ele é colocado na base do porta-amostra e do porta-referência. Por que isso? Porque embora os termopares posicionados dentro da amostra tenham um registro mais fiel da temperatura, as flutuações que a amostra e referências promove geram algumas perturbações na curva de DTA. Então, a gente tem uma suavização desse sinal, né, posicionando esses termopares na base dos porta-amostra. Esse aqui que nós estamos vendo no slide 10 é o DSC, chamado DSC de fluxo de calor, porque na sequência, aqui no slide 11, a gente tem um DSC que é o DSC de compensação de potência. Então, nós temos dois tipos básicos de DSC. O DSC de compensação de potência, ele trabalha de uma forma levemente diferente do DSC de fluxo de calor, que opera de forma bastante semelhante ao DTA. No DSC de compensação de potência, a amostra e a referência são posicionados em fornos distintos. E no primeiro momento, isso gera para a gente a impressão de que isso é um contrassenso. Se a gente coloca a amostra e a referência dentro do mesmo forno, para dar à amostra e à referência as mesmas condições, submetê-las a fornos distintos parece um contrassenso. Mas, obviamente, os detalhes de construção, a engenharia, toda a instrumentação, né, reduz todos os problemas decorrentes disso. E aqui ele funciona da seguinte forma. Então, nós temos aí um sistema de resistência independente, né, o aquecimento é promovido da mesma forma. Entretanto, quando um evento térmico ocorre na amostra, isso vai gerar, obviamente, uma diferença de temperatura e o DSC, ele atua através de uma compensação de potência para restabelecer a diferença de temperatura, ou seja, torná-la zero. E após o evento térmico ocorrer, ele não precisa mais atuar e essa compensação de potência é atribuída, então, ao evento térmico. Por isso, no slide seguinte, no slide 12, a gente observa aqui a diferença crucial desse detalhe operacional do DSC de fluxo de calor e do compensação de potência, que é, no DSC de fluxo de calor, o fluxo de calor ele é calculado a partir das temperaturas medidas, tanto da amostra, referência, quanto do forno, né? E no DSC de compensação de potência, esse fluxo ele é medido através dessa compensação de potência.
No DSC de fluxo de calor, esse cálculo é realizado através de um balanço de energia, né? Tem aí uma metodologia muito bem desenvolvida, e eu destaco aqui o trabalho, né, realizado pela TA Instrumentos com a tecnologia T0, que faz com que esse fluxo de calor calculado seja muito preciso, seja muito próximo do real. Na sequência, eu mostro aqui no slide 13 uma diferença básica no DSC de fluxo de calor compensação de potência, ou seja, o tamanho dos fornos. No DSC de compensação de potência, o forno é muito menor. E isso ajuda num aspecto bastante importante quando a gente fala de análise térmica, que é um problema sério que a gente tem, que é o chamado atraso térmico, ou thermolag, né? A gente tem que lembrar que do momento que um evento térmico ocorre com a amostra até ele ser detectado, esse sinal tem que ser transmitido dentro da amostra para todo e chegar até os instrumentos de medida de temperatura. E, obviamente, dependendo da amostra, isso pode ter um certo delay, pode ter um certo atraso. E quando a gente trabalha com DSC com forno menor, esse atraso tende a ser menor. Esse é talvez o grande problema que a gente tem com análise térmica. Nós vamos ver no nosso mini curso, lá em maio do próximo ano, que atuando na massa da amostra e na taxa de aquecimento, a gente pode contornar um pouco esse atraso térmico, tá? Mas a diferença de tamanho dos fornos entre os dois DSC é um fato bastante relevante. Na sequência, eu mostro aqui no slide 14 para vocês uma curva típica de DSC, onde eu tenho aqui 3 eventos muito comum, né, que a gente observa muito nas análises de DSC, que é uma curva do PET. Então, nós temos 3 eventos, uma transição vítrea, uma cristalização e uma fusão. A transição vítrea, isso aqui é uma curva de aquecimento, então eu estou registrando o que acontece com a minha amostra durante o aquecimento. Então, na transição vítrea, o material está passando de um estado sólido amorfo para um estado, em português a gente tem uma dificuldade de definir muito um termo adequado para esse estado, mas seria um estado gomoso, né? Então, ele passa de um estado sólido para um estado gomoso, onde ele não é nem sólido nem líquido, né? E isso é uma transição que a gente chama de uma transição de segunda ordem, ou seja, ela não envolve variação de entalpia, não envolve fluxo de calor, mas envolve variação na capacidade calorífica. E isso se reflete numa curva de DSC por esse degrau que a gente observa na linha de base. Esse degrau nem sempre ele é tão evidente como aparece aqui nessa figura, às vezes ele é bastante pequeno, de forma que às vezes não é fácil a gente identificar a transição vítrea. Na sequência, a amostra sofre uma cristalização durante o aquecimento. No primeiro momento, isso parece um pouco estranho, né? Mas é fácil a gente imaginar que o material, nesse estado gomoso, as moléculas têm uma certa mobilidade e, termodinamicamente, elas observam que é mais estável cristalizar do que manter naquele estado. Então, elas sofrem uma cristalização, elas têm uma certa mobilidade e isso favorece a cristalização. Entretanto, se a gente continuar o aquecimento, a gente vai observar, finalmente, a fusão. Registro aqui que os picos, obviamente, eles têm sinais opostos, porque ele está relacionado com o caráter endotérmico e exotérmico. E também registro aqui que tem que tomar muita atenção, porque esse referencial de se endotérmico é para cima ou para baixo, vai muito do fabricante para fabricante. Na sequência, a gente observa aqui a curva do ácido polilático, e aqui nós temos não só a curva, né, do aquecimento, muito semelhante ao que acontece com o PET, mas a gente tem a curva do resfriamento, que obviamente é importante para a gente avaliar, estudar o fenômeno de cristalização desse material, mas também tem uma importância muito relevante num procedimento que a gente chama de apagar a memória térmica do material. Então, o material, conforme a situação que ele chegou ao estado sólido, ele pode carregar algumas informações que elas não necessariamente referem-se ao estado mais estável. Então, existem alguns procedimentos, quando o material permite, né, que podem ser feitos para a gente apagar essa memória térmica e ter um registro mais uniforme, mais reprodutivo dos eventos que ocorrem durante o aquecimento. Nós vamos falar também sobre isso no nosso minicurso lá em maio, tá? Na sequência, eu começo a apresentar para vocês a análise termogravimétrica. Então, aqui é uma análise que, a princípio, ela parece bastante simples, mas ela tem alguns desafios. Então, aqui no slide 17, a gente vem uma estrutura básica de um TGA, que nada mais é do que uma balança e um forno. Uma balança para registrar as variações de massa e um forno para fazer a climatização, as variações de temperatura. A princípio, a gente olha para isso e pensa assim que
que é bastante simples, é só para a gente colocar uma balança dentro de uma estufa com temperatura controlada. Entretanto, quem tem uma balança analítica no seu laboratório sabe que não é bem assim, né? Que a gente tem que tomar uma série de cuidados, trabalhar com medidas de variação de massa precisa. A gente precisa controlar a temperatura, a ventilação dessa sala, porque tudo pode perturbar. Imagine a gente colocar uma balança num ambiente que vai sofrer variações de temperatura. Então, existe uma série de desafios que precisam ser superados, mas o desenvolvimento da metodologia, né, que a gente vai também abordar isso durante o minicurso, ajuda a gente a minimizar esses problemas, né, que são inerentes à técnica. Registro aqui também que no caso do TGA a gente tem 2 gases de purga, né? No DSC a gente tem um gás de purga para fazer toda a climatização do ambiente, para dar o ambiente com as características que a gente quer, ou seja, um ambiente inerte, um ambiente oxidativo. E aqui a gente tem 2 gases de purga, um para fazer esse trabalho com a amostra no TGA e um para realizar a proteção da balança, tá? No gráfico aqui à direita, a gente observa a variação da massa com a temperatura. Então, é muito evidente uma curva de TGA, né? A gente enxerga as perdas de massa através desses degraus. Na sequência, no slide 18, eu mostro para vocês aqui uma curva típica de TGA do oxalato de cálcio, onde os trechos horizontais estão relacionados com a estabilidade do material, então as faixas onde o material é estável, e os degraus representam as perdas de massa que ocorrem em determinadas temperaturas, né, e que estão relacionadas a determinados eventos desse material. Essa curva ela é muito intuitiva, então qualquer pessoa bate o olho e consegue interpretá-la de forma bastante tranquila. Mas eu registro aqui no slide seguinte para vocês um artifício que a gente realiza com as curvas de TGA, que é a derivada, ou a chamada DTG, né? É a derivada desse sinal. Então, aqueles degraus, né, essa curva, quando derivada, né, esses degraus vão gerar para a gente esses picos, né, que vão corresponder a essas variações. Aqui a gente não observa muita vantagem o uso da derivada em relação à curva de TGA. Mas no slide seguinte, no slide 20, a gente observa aqui um exemplo onde se a gente olhar aqui a curva em vermelho, né, que representa a curva de TGA, ou como alguns costumam chamar de TG, embora esse termo não é completamente adequado, porque TG também é um termo que a gente utiliza para se referenciar à transição vítrea. Essa curva em vermelho, ela apresenta, a princípio, aqui um degrau, mas a gente observa que tem uma leve variação ali. Quando a gente faz a derivada desse sinal, salta aos olhos essa variação na taxa de perda de massa. E isso ajuda a gente a identificar os fenômenos envolvidos, porque se existe variação na taxa de massa que é perdida, isso pode estar relacionado com variações, com eventos distintos que estão ocorrendo. Se a gente olhar aqui no slide seguinte, no slide 21, isso fica bem mais nítido. Aqui a gente está olhando a pirólise do bioóleo. Se a gente olha para a curva de TGA, né, a gente observa aí praticamente 2 degraus. Um primeiro degrau normalmente ali relacionado com a perda de água e um segundo degrau mais pronunciado. No entanto, quando se faz a derivada desse sinal, percebe que esse segundo sinal ele é composto, na verdade, por 3 picos. Ou seja, nós temos faixas onde a perda de massa apresentam taxas distintas. E se ela apresenta taxas distintas, os fenômenos envolvidos são distintos, né? Provavelmente são distintos. E isso ajuda a gente a ter mais informação do material, né, e do fenômeno envolvido. Então, quem já estudou pirólise dos materiais, né, vai perceber que essas temperaturas estão relacionadas com as decomposições que esse material sofre. Na sequência, aqui no slide 22, mostro para vocês algumas curvas típicas de TGA. Desde a curva 1, onde a gente não observa a perda de massa, e aí a gente olha assim e pensa, mas essa curva não deu certo, né? Não teve resultado nenhum. Não, isso aqui é um resultado importante também. Isso mostra que o material naquela faixa de temperatura na qual ele foi submetido, ele é estável, ele não tem nenhuma perda de massa. A partir da 2 em diante, nós observamos perdas de massa, né? E existem perfis diferentes, né? Um estágio, mais estágio, a gente vai avaliar, vamos falar sobre essas curvas em detalhe no mini curso,
Mas nós temos também ali no final algumas situações um pouco diferenciadas onde a gente tem ganho de massa, o que ocorre, por exemplo, em algumas oxidações. Tá? Então, nós vamos ver mais detalhes sobre essas curvas no mini curso também. E aqui no slide 23 eu queria registrar dois aspectos bastante importantes quando a gente fala de TGA. O TGA ele sofre dos mesmos problemas que o DSC, então o atraso térmico que temos lá no DSC também ocorre aqui, então a gente precisa atuar de forma a diminuir esse atraso térmico. Só que no caso do TGA a gente tem um outro problema, que é a resistência à transferência de massa, e isso gera um atraso, né, também com relação à transferência de massa. Então, do momento que o evento ocorre, né, que um determinado material quer se volatilizar, quer se decompor, ele precisa se difundir dentro da amostra e depois sofrer o processo de convecção. Só no momento que ele se desprende da amostra é que ele vai ser detectado pelo material. Né? Então, isso é um problema a mais quando a gente fala de TGA. As variáveis que a gente manipula para contornar esses problemas são as taxas de aquecimento e a massa da amostra, e em com um efeito um pouco menor, a vazão do gás de purga. Também vamos avaliar, né, falar sobre esses fatores e como que a gente lida, né, com esses problemas com relação ao TGA. Na sequência, eu apresento aqui para vocês, no slide 24, talvez a técnica mais diferenciada das técnicas que nós vamos apresentar, que é a calorimetria de titulação isotérmica, dedicada à determinação das interações moleculares. Então, aqui no slide 25, é uma figura que ilustra bem aquilo que a gente estuda numa análise de ITC. Nós temos aí uma macromolécula, M, se ligando a uma molécula, um ligante, uma molécula L, formando um complexo Ml. Essa complexação pode ser tratada como uma reação química, como ilustrado ali, e, consequentemente, a termodinâmica desse fenômeno vai dizer para nós que no equilíbrio vai existir uma concentração de complexo formado em relação às moléculas que não foram complexadas, ou seja, nem todas as moléculas que estão presentes no sistema vão se complexar. Quem vai ditar isso, obviamente, é a termodinâmica. Numa forma simplificada, essa constante de equilíbrio está relacionada com as concentrações no equilíbrio. E se somarmos a isso o fato de que na análise de ITC a temperatura é mantida constante, ou seja, estamos falando de um processo isotérmico, recorrendo também às funções termodinâmicas, nós temos aí uma relação entre ΔG, ΔH e ΔS, e essas duas equações formam a base teórica do que vem a ser a análise de ITC, né, daquilo que a gente precisa para fazer a determinação do perfil termodinâmico da formação desse complexo. Então, na sequência, no slide 26, eu mostro aqui o esquema básico do que é um ITC. Então, nós temos um forno, né, assim como no DSC, né, como no TGA, e duas células, uma para amostra e uma para referência, muito semelhante ao que acontece com o DSC. Uma célula onde a gente tem a referência, e nesse caso a gente vai usar uma solução, normalmente água ultra pura, ou uma solução aquosa, uma solução de tampão, dependendo da situação. Esse sistema é muito utilizado para sistemas biológicos, então muitas vezes o controle do pH é bastante importante, então se usa aí um tampão. E na célula da amostra, a gente coloca na célula a solução com a macromolécula e na seringa uma solução com o ligante. Essa situação pode se inverter, né, em algumas situações, isso não é uma regra, né, mas na maioria dos casos é essa situação que a gente tem. E aí se começa, através dessa seringa, a fazer a injeção. Essa injeção é feita através de pulsos, né, não é toda de uma vez. A partir do momento que essa injeção é feita, os ligantes entram em contato com as macromoléculas e isso vai gerar uma complexação. Dessa complexação será liberado ou absorvido calor, dependendo se ela é uma reação exotérmica ou endotérmica. E aqui, assim como dessa de compensação de potência, o equipamento atuará de forma a dissipar essa diferença de temperatura. Né? Então, vai fazer uma compensação, né, nessa potência dissipada na célula de referência e na célula de amostra, e, obviamente, vai computar essa potência ao evento térmico que está ocorrendo. No slide 27, eu mostro aqui uma curva completa de ITC. Então, nós não fazemos uma única injeção. Nós fazemos uma sequência de injeções de volume controlado
E a partir do momento que a gente faz, que é feita a injeção, aguarda-se, né, o sistema reagir e a linha de base ser restabelecida para que nós temos então a formação desse pico. A linha de base sendo restabelecida, nós fazemos uma segunda injeção e isso gera um segundo pico e assim sucessivamente. O gráfico de cima é o que a gente chama de dados brutos da análise de TC, onde a gente tem o calor de cada pico e pelo tempo. E como a gente sabe o volume que a gente injetou e as concentrações dessas, né, tanto na seringa quanto na célula, esse tempo ele é convertido em razão molar. E aí a gente tem a curva de baixo, que é a curva integrada do pico, né, dos picos, né, gerando aí o que a gente chama de uma sigmoide. Essa aqui é uma curva que é o sonho de todo pesquisador que vai fazer uma análise de TC. A partir dessa sigmoide, a gente obtém todo o perfil termodinâmico, a gente obtém a estequiometria dessa complexação, a constante de equilíbrio, a constante de afinidade, a constante de ligação, o ΔH envolvido nessa complexação e o ΔS. E aí, a partir da relação termodinâmica, a gente determina o ΔG. No slide 28, eu mostro aqui o conjunto, né, o equipamento e a curva. E aqui a gente consegue observar claramente como que as coordenadas dessa sigmoide nos permitem calcular a estequiometria dessa complexação, a constante de afinidade e o ΔH. E aí, a partir dos cálculos, a gente consegue determinar o ΔG e ΔS. Na sequência, no slide 29, eu mostro aqui que nem sempre a gente consegue uma sigmoide perfeita, né? É muito mais comum a gente se deparar com curvas de ITC que não representam necessariamente uma sigmoide. E aí, nesse caso, nós precisamos tentar, na medida do possível, melhorar os nossos resultados. E aí existe essa constante C, que a gente chama de constante de sigmoidade, que nos ajuda a determinar a concentração da macromolécula de forma a ter um valor, né, que permita ter uma curva mais sigmoide, né, e aí conseguir obter os parâmetros adequados dessa complexação. Tá? Então, vamos falar um pouco também sobre essa constante de sigmoidade e o que a gente pode fazer, né, para melhorar o nosso sinal. Na sequência, no slide 30, eu mostro aquilo que a gente chama de assinatura termodinâmica dessa complexação. Esse é o resultado que muitos de nós buscamos quando utilizamos uma análise de TC. Então, aqui são 3 situações distintas, e aí eu chamo a atenção que embora sejam 3 situações distintas, todas elas apresentam o mesmo ΔG. Então, se nós fôssemos olhar esses fenômenos simplesmente pelo ΔG, a gente acharia que seriam 3 complexações semelhantes. E quando a gente vai olhar para os termos entálpicos e entrópicos obtidos numa análise como essa, a gente observa claramente que as situações são bem distintas. Na primeira situação, a gente tem um efeito entálpico bastante favorável e um efeito entrópico desfavorável, ou seja, as moléculas elas têm energias que favorecem a ligação, né? Seja interação covalente, ligações de hidrogênio ou quaisquer outras ligações. Mas do ponto de vista conformacional, essa interação não é favorável. Na situação B, é o contrário. As moléculas elas apresentam formas, né? Questões de forma, tamanho, que favorecem a interação, mas energeticamente ela não apresenta energias que sejam favoráveis para a interação, né? Que é a situação B. E na situação C, é o que eu sempre digo para os meus alunos, é quando a gente junta a fome e a vontade de comer, né? Ou seja, a interação ela é favorável tanto do ponto de vista energético, do ponto de vista entálpico, quanto do ponto de vista da forma e tamanho. E aí a gente tem uma interação bastante evidente. Na sequência, eu mostro aqui no slide 31 uma situação que eu gosto bastante de discutir, que mostra aqui como que a análise de TC pode ser bastante relevante. Então, aqui nós temos uma curva que mostra essa assinatura termodinâmica dos diversos fármacos que foram desenvolvidos entre 95 e 2006 com relação ao tratamento de HIV. E se nós observarmos aqui as barras em verdes, que representam justamente o efeito entálpico, os primeiros medicamentos apresentavam um efeito entálpico desfavorável, ou seja, essas moléculas não tinham afinidade com o substrato que elas
para a qual elas foram desenvolvidas. E com o passar dos anos, vejam como que essa situação muda, né, até chegar a uma situação em 2006, onde a gente tem aí um peso entálpico bastante grande, ou seja, conseguiu-se desenvolver um fármaco que tenha, do ponto de vista energético, do ponto de vista entálpico, bastante interação com a molécula que ele quer atacar, que ele quer se ligar. Feito isso, né, eu passo aqui agora a falar rapidamente, né, de algumas aplicações que a gente desenvolveu, né, para ilustrar um pouco a nossa atuação nessas áreas, tá? Então, aqui no slide 33, eu mostro aqui como que a gente utilizou a análise de DSC para obter as curvas de solubilidade. Aqui, no caso, a gente está avaliando curvas de solubilidade de alguns ácidos gráficos em alguns solventes orgânicos. Então, mostra-se aí as curvas de DSC e como que elas são convertidas nas curvas de solubilidade. Nessa mesma linha, só que alguns anos antes, nós, aqui no slide 34, eu mostro que a gente utilizou também o DSC para a construção do diagrama de equilíbrio sólido-líquido de misturas que representam, né, o biodiesel e o diesel. Né? Então, nós escolhemos alguns componentes para representar o biodiesel e um componente para representar o diesel e construímos aí o diagrama de equilíbrio sólido-líquido usando o DSC. No slide 35, isso aqui foi uma surpresa para a gente, né? A gente usou o TGA para quantificar as fases em equilíbrio em sistemas aquosos bifásicos. Nós tínhamos uma situação onde os componentes tinham temperatura de ebulição bastante distintas, e aí nós resolvemos testar isso no TGA, e para nossa surpresa funcionou muito bem. Então nós conseguimos uma boa relação entre os degraus que a gente obtém numa curva de TGA com a composição das fases, e usamos então o TGA para quantificar as fases em sistemas aquosos bifásicos. Obviamente deu bastante certo, porque como eu falei, os componentes apresentavam temperatura de ebulição bastante distintas. Na sequência, eu apresento alguns estudos de caso que a respeito da nossa experiência com relação ao ITC. Nós usamos o ITC para avaliar, por exemplo, como que alguns componentes podem atuar ou podem de alguma forma afetar a atividade enzimática. Então, nós escolhemos aí a saponina, né, para avaliar o efeito dela como aditivo, para avaliar a interação da beta-galactosidase no ONPG. E se nós olharmos aqui as curvas de ITC, a gente observa que quando não tem a saponina, a interação ela é bem menos evidente. E quando nós colocamos uma determinada quantidade de saponina, a gente observa que o sinal aumenta bastante. Quando isso se converte na assinatura termodinâmica, a gente observa claramente aí, né, um aumento tanto do ΔG quanto do termo entálpico dessa interação. Ou seja, nesse caso, a saponina potencializou a atividade enzimática dessa enzima. Nessa mesma linha, no slide 37, eu mostro aqui que a gente fez um estudo da influência de alguns antinutrientes na digestibilidade de algumas proteínas. Então, nós escolhemos como proteína modelo a BSA e escolhemos como antinutriente, por exemplo, aqui o ácido fítico e a saponina. E avaliamos a interação da BSA frente à adição ou não desses antinutrientes com o ácido tânico. E aí obtivemos essas curvas de ITC. Observem que aqui nós não temos uma sigmoide bonita como nós tivemos, como nós já mostramos. Mas isso é bastante comum, nem sempre, por mais que a gente mexa na metodologia, nem sempre isso vai ser possível. Mas ainda assim a gente tem um perfil, né, dessa complexação que nos ajuda muito a fazer essa discussão. Isso é o que a gente chamaria aí de um fingerprint dessa complexação, e nós percebemos claramente, né, que esses antinutrientes afetam esse perfil termodinâmico. Isso pode ser observado tanto na curva de ITC quanto na assinatura termodinâmica apresentada ali embaixo. Por fim, aqui no slide 38, eu queria finalizar essa breve apresentação, convidando a todos para que em maio de 2021 estejam presentes no COBEC, e estando presentes no COBEC, puderem assistir o nosso mini curso, que
dar alguns dos temas que a gente vai abordar, né, que basicamente são esses temas que nós façamos rapidamente aqui, obviamente com um pouco mais de aprofundamento. Na sequência aqui, eu queria agradecer muito a minha equipe, né, os meus alunos de mestrado, doutorado, a nossa pós-doc, né, do Laboratório de Termodinâmica e Operações de Separação, a professora Luciana, que junto comigo coordena essa equipe, né, do Latos. Queria dizer aqui na sequência que eu faço parte do Departamento de Engenharia Química da UFPR, ao qual eu agradeço, e que o nosso departamento possui 3 programas de pós-graduação, então mestrado e doutorado em Engenharia Química, mestrado e doutorado em Engenharia de Alimentos e mestrado profissionalizante em Meio Ambiente Urbano e Industrial. E finalizo então minha apresentação, convidando a todos para que em maio de 2021, no início de maio de 2021, estejamos todos em Gramacho, que possamos nos encontrar em situação melhor do que aqui atualmente nós estamos. E agradeço a todos que acompanharam essa apresentação, agradeço a organização do evento e todo o pessoal do suporte. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, então, professor Mafra, pela ótima explanação aí a respeito aí das aplicações, aí, um pouquinho dos fundamentos aí de análise térmica, tá? Gostaria, então, de agradecer aí por essa apresentação. Deixa eu só dar uma olhada em relação às perguntas e a gente já... Eu tenho algumas perguntas aqui, daí não sei se a gente pode discutir um pouquinho, Marcos, a respeito. Claro. Nas análises térmicas aí que a gente tem aí nos laboratórios aí que a gente faz, a gente sabe que a amostra que a gente tem, ele é uma quantidade muito pequena, né? Não sei se tanto no TGA como no DSC. E quando você tem uma amostra heterogênea, assim, você tem uma quantidade assim de amostra que seja representativa para fazer a análise, ou teria uma quantidade específica ou não? Essa questão da heterogeneidade das amostras, Eduardo, é uma questão bastante séria. A gente trabalha no DSC, no DGA, com miligramas, com massas muito pequenas. E às vezes não é muito... deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu queria registrar aqui o meu agradecimento também a Andréia e a Patrícia, que são as técnicas dos nossos laboratórios, que estão desde 2010 nesse projeto da gente construir essa estrutura na central analítica que a gente tem. E ela me ajudou muito nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo desde antes de 2010. Então, a Andréia e a Patrícia, as técnicas do nosso laboratório, meu muito obrigado. Então, não é raro, Eduardo, a gente se deparar, às vezes, com as pessoas chegando lá com amostras que você olha visualmente e elas são heterogêneas. E aí a gente já diz claramente para a pessoa, olha, algum procedimento tem que ser feito para tentar homogeneizar essa amostra. Então, às vezes, alguns materiais não permitem que você faça uma moagem, então a gente também tem que lidar um pouco com aquilo que é possível, né? Mas muitos das amostras que a gente vai trabalhar, é preciso fazer um procedimento para homogeneizar essa amostra, e quando não é possível, por exemplo, se a gente trabalho muito com o pessoal da área de alimentos, né? A gente tem um programa de pós-graduação em alimentos. Então, por exemplo, se você vai pegar carne, né? Você pode pegar amostras de pontos diferentes, obviamente vai ter uma diferença, consequentemente, mas são as limitações que, às vezes, o próprio material, a própria área nos impõe, mas é um problema bastante sério. Quando a gente fala de sistemas reais, a gente tem que pensar também em todo o tratamento que é possível fazer para homogeneizar essas amostras. Então, a gente também faz bastante análise aí. Dependendo da amostra que vem aqui, a gente tem essa dificuldade, né, de fazer essa homogeneização das amostras, né? Por isso que é lógico, acho que a quantidade é mínima ali, né?
para fazer análise. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem também aqui para fazer essas análises. Né? Só um detalhe, Eduardo. Por exemplo, um sistema que representa bem essa questão da homogeneidade, da heterogeneidade, são os grãos. Então, às vezes o pessoal quer fazer análise de grãos. E aí, obviamente, se você querer fazer o grão, você vai ter que moer, fazer algum tipo de homogeneização. Mas é melhor, nesse caso, você separar partes desse grão e fazer as análises, né, das partes que você consegue separar. Então, quando o sistema permite, também uma separação ajuda a gente a ter um resultado mais real, né? Perfeito. Das partes. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, Marcos. Eu vou só transmitir para você. É sempre necessário o pré-tratamento térmico das amostras no DSC para apagar o histórico térmico? Ou é necessário apenas nas amostras que não apresentam picos muito intensos? Essa questão do evento de apagar a memória térmica nem sempre é possível. Se a gente pegar, por exemplo, amostras biológicas, né, se pegar uma proteína, você não pode fazer um procedimento desse que você altera completamente o material. Então, existem situações que não nos permite mesmo. E essa questão da memória térmica, ela está muito relacionada com algumas classes de material. Por exemplo, ácidos graxos, óleos, gorduras, elas têm muito essa questão de formas polimórficas, possibilidade de formação de sólido amorfo. Então, quando você... Eu sempre brinco com os meus alunos dizendo o seguinte, ó, gás é gás, líquido é líquido, mas sólido, nem todos os sólidos são iguais. Então, o sentido de apagar a memória térmica é que a gente tem um sólido em condições controladas, que a gente não tem a situação onde uma hora a gente faz uma análise e dá um resultado, outra hora a gente faz outra análise e tem outro resultado, porque a gente tem os sólidos que carregam a memória da forma que ele foi armazenado, da forma que ele foi cristalizado, da forma que ele chegou àquela situação. Então, sempre que possível, obviamente, é importante, mas existem diversas situações que esse procedimento não é possível, né? E as amostras, os componentes biológicos são um exemplo disso. Perfeito. Eu tenho mais uma outra pergunta aqui. Você falou bastante de atraso térmico, né? Nesses equipamentos mais novos aí, tem se aplicado algum tipo de para tentar resolver esse atraso térmico ou não? Olha, a minha visão a respeito disso é o seguinte: o que poderia ser feito do ponto de vista tecnológico do equipamento já foi feito. Então, nós temos hoje instrumentação muito boa, hoje se usa termorresistores, nós temos um avanço muito grande em toda a parte de informática, essas panelinhas, elas são produzidas num controle de qualidade muito grande, né? E, obviamente, tem os procedimentos que a gente, na manipulação disso tudo, que pode reduzir. Então, o que poderia ter sido feito já foi feito. O que eu acho, o grande problema é que muito desse atraso térmico é uma questão do material. Então, por exemplo, se você pega uma liga metálica, um material metálico, esse atraso térmico é praticamente imperceptível, porque se você pensar numa transição ocorrendo no seio da fase desse material, ela é rapidamente transmitida para qualquer ponto do material e, consequentemente, para a instrumentação de detecção, né? Então, a capacidade calorífica é bastante baixa, a condutividade térmica é bastante elevada. Então, esse atraso térmico passa a não ser significativo. Agora, se você pega um óleo, uma gordura, que tem uma capacidade calorífica grande, que tem uma condutividade térmica baixa, do momento que essa transição ocorre no seio da fase da amostra até ela chegar na superfície e a partir daí começa a ser detectado, tem um caminho bastante grande. Então, o que a gente trabalha? A gente mexe com o tamanho de amostra, né? A gente reduz o tamanho da amostra, mas se a gente reduz o tamanho da amostra, reduz também o tamanho do pico, então tem que dosar um pouco isso. Mexe com as taxas de aquecimento. A gente tem que lembrar que a gente está medindo essas propriedades de uma forma dinâmica. Essas propriedades são propriedades termodinâmicas e via de regras, nós deveríamos estar no equilíbrio para medir. Então, nós estamos medindo uma coisa de equilíbrio, uma propriedade de equilíbrio, de uma forma dinâmica, né? Obviamente, conforme a dinâmica com que a gente passa por esse evento, a gente vai ter alguns problemas decorrentes disso, né? A gente vai ter calda no pico, é aquela situação assim onde o forno já está numa temperatura lá longe e ela ainda está captando resultado de um evento térmico que aconteceu 50 graus abaixo, né? Então, isso está muito relacionado
com a natureza da amostra. Os equipamentos, né, e as metodologias, hoje, elas estão muito bem estabelecidas para ajudar com relação a isso. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui a respeito dos cadinhos, tá? Você vai observar que aí para comprar você tem diversos tipos de cadinho, de alumina, platina, cobre, entre outros, né? Tem um cadinho específico para cada tipo de amostra ou quais são os mais usuais aí? Normalmente a gente usa... Nossa, agora me fala... A gente usa Alumina. alumina, que é o mais comum, é o mais barato, bastante seguro. E o mais nobre seria a platina. Só que a platina também a gente tem que tomar um cuidado que você não pode ir a temperaturas acima de 400 graus, senão ela funde. Aí você perde o forno do equipamento, né? Mas são os materiais mais utilizados, né? Alumínio e platina, né? Que são materiais estáveis, que dão as características mecânicas que você precisa. O grande problema que a gente tem com relação não só aos cadinhos, mas toda a estrutura metálica do forno, é que a gente tem que lembrar que nós realizamos essas análises em faixas de temperatura muito elevadas. Então, nós podemos sair de menos 100 graus Celsius e chegar a 600, 700, 1000 graus Celsius. E os materiais, né, nessa faixa de temperatura vão sofrer expansões, vão sofrer dilatação. Então, os materiais de construção desses fornos, panelinhas, eles precisam ser muito bem desenvolvidos para suportar, né, todas os problemas decorrentes dessa variação muito grande de temperatura. Perfeito. E acho que por último aqui que eu tenho de pergunta, tem uma outra aqui, só um pouquinho. Durante a análise de DSC, se ocorrer a degradação do material, a análise fica comprometida a partir do momento da degradação? Quando você tem uma degradação e ela forma volátil, eu acho que talvez seja essa a questão que foi perguntada, porque às vezes você quer estudar a degradação, e nem toda degradação gera volátil, né? Então, a degradação é uma reação e, consequentemente, pode ser estudada no DSC. Mas eu chamaria atenção para as degradações que formam voláteis. Essas panelinhas, elas são hermeticamente fechadas. Eu sempre falo aos meus alunos que as panelinhas, elas lembram as nossas marmitas, né? Então, você pensa na marmitinha e depois você veda ela. A gente chama isso de crimpar, né? E aí, obviamente, ela está fechada. Se você tiver formação de volátil e essa formação de volátil for bastante pronunciada, você pode ter problema de pressurização dentro da panelinha. Algumas panelinhas suportam pressões maiores, panelinhas que não são descartáveis, que elas resistem a pressões maiores, mas isso acaba afetando um pouco o resultado. O que se tem também, além dessas panelinhas que suportam altas pressões? Existem as panelinhas perfuradas, com tampa perfurada, né? Você compra elas e elas já vêm com uma perfuração na tampa, justamente para evitar essa pressurização dentro da panelinha. Digo de passagem, essas panelinhas são extremamente caras, essas que vêm com tampas perfuradas, e aí eu registro, aproveito aqui para fazer um registro que eu acho bastante importante, né? Um abraço aí ao meu colega Rafael Faleiros, lá da Unifesp de São Paulo. No trabalho dele, eles perfuraram a tampa da panelinha, né? E devido a todo o custo que envolve nisso. E eu queria fazer um último registro, Eduardo, se me permite. Queria mandar aqui uma saudação especial a um amigo meu, que foi a primeira pessoa com quem eu tive contato com o DSC, que é o professor Marlos Hollenberg, da Universidade de Alfenas. Então, se ele estiver nos assistindo aqui, um abraço, que é uma referência para mim nessa área e nos ajudou muito no desenvolvimento dos nossos trabalhos. Então, existem esses artifícios, existem as panelinhas de alta pressão, as panelinhas que são perfuradas, né, que podem ajudar essa questão da decomposição. Lembrando que a decomposição pode ser um fenômeno que a gente queira estudar no DSC. É possível? Às vezes é melhor estudar no TGA, caso ela seja uma decomposição que gere volátil. Perfeito. Acho que você já deve ter respondido, mas vou repassar essa pergunta aqui para vocês novamente. Como estão os avanços na interface dos equipamentos de análise térmica com detectores de componentes formados nos processos térmicos que ocorrem durante a análise? O próprio EGA é um equipamento que faz justamente a análise desses gases desprendidos.
Não tenho experiência com EGA, então não vou dizer muita coisa. Mas uma coisa que eu tenho observado, a gente não teve essa oportunidade no nosso laboratório, mas é a possibilidade de algumas dessas técnicas permitir o que a gente chama de hifenação, ou seja, juntar uma técnica com a outra. Então, imagine, por exemplo, o TGA, que é um caso clássico, né? Então, hoje os TGAs, eles são muito fáceis nós acoplarmos os gases que são desprendidos da amostra, por exemplo, para um NIR, por exemplo, para um cromatógrafo, um FTIR, onde no TGA você avalia a massa formada, né, nessa decomposição, né, e automaticamente você manda esses gases por uma outra técnica que vai dizer quem são, vamos dizer quanto tem de cada componente. É a chamada hifenação. O TGA é muito fácil de se fazer isso, né? Ele é muito, qualquer TGA que a gente tem, a gente percebe claramente que é fácil a gente fazer essa hifenação, porque os gases que são formados, a gente consegue chegar claramente onde que eles saem. E essa hifenação, muitas vezes, elas são possíveis de serem feitas, inclusive com equipamentos de marcas distintas. Então, não é porque você tem, por exemplo, um TGA da TA, que você precisa ter um NIR, um FTIR da TA. Né? Você pode ter um equipamento de uma outra marca. Então, é muito fácil fazer isso. Eu repito, a gente não tem essa instrumentação, a gente não tem esses equipamentos, mas é possível de fazer isso e ganha-se muita informação. Perfeito. Só a última pergunta que eu tenho aqui. É possível a gente fazer uma determinação do poder calorífico de uma amostra usando o DSC? Sim. Não é a... Normalmente se usa muito os chamados calorímetros, né? Sim, né? Mas daí se você não tem um calorímetro... Mas eu acredito que tanto no DSC, mas eu acho que principalmente no TGA, nós temos que lembrar que existe o equipamento que é o chamado TGDTA, né? Que é um equipamento que ao mesmo tempo faz análise da perda de massa e ao mesmo tempo mede o fluxo de calor. Esses equipamentos, com certeza, a gente faz isso com bastante tranquilidade, tá? Quando não é possível a gente ter um equipamento como esse, pode-se fazer, por exemplo, 2 corridas. Não é o caso dessa situação específica, mas você pode fazer uma corrida de DSC e uma corrida de TGA. Mas com certeza é possível sim, principalmente se a pessoa tiver o que a gente chama de TG-DTA. Perfeito. Marcos, eu gostaria de agradecer, a gente já está no limite quase do horário, tá? Gostaria novamente de agradecer aí pela explanação aí sobre aí análise térmicas, tá? E a gente então vai finalizar, tá? Em nome da comissão organizadora do 23º COBEC e 18º EMBEC, gostaria então de agradecer, professor, pela excelente explanação e ressaltar que durante o congresso esse tema ele vai ser abordado aí um pouquinho mais de tempo, né, num formato de mini curso que será ministrado então pelo professor Marcos Mafra, tá? Aproveito também para convidá-los aí a todos para o próximo webinar, que será com o professor Phil Westmoreland, professor aí da Chemical and Biomolecular Engineering at North Carolina State University e professor honorário da Nanjing University of Technology. Então, gostaria então novamente de agradecer a todos pela participação e tenham uma ótima noite. Obrigado.